Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus, em sua soberana e grande bondade, nos permitiu voltar. Estamos de volta com o programa Fé Perfeita, que é apresentado por esta emissora neste horário, aqui todos os dias. E lembramos também que todos os 7 dias da semana, 24 horas por dia, estamos no ar através da internet no site www.feperfeita.org.br. Você pode acessar através do seu computador, através do seu celular, do seu iPod, do seu Android, tudo isto você pode acessar o site da TV Fé Perfeita 24 horas, apresentando entrevistas, cultos ao vivo, hinos, momentos para a edificação espiritual dos lares e das famílias. Nós estamos aqui, através deste programa, numa série de reflexão sobre: você crê na Bíblia? Esta é uma pergunta que necessita-se de um coração verdadeiro, honestidade, sinceridade, para não deixar ser enganado, ser iludido, ter a consciência cauterizada e caminhar no oba-oba que as pessoas estão caminhando. Afirmo, afirmei e volto a afirmar quantas vezes se fizer necessário. A falência da sociedade, da moral, dos bons princípios, dos bons hábitos e, consequentemente, a falência da fé, que está estampada diante de todos, e o ceticismo, a incredulidade, o indiferentismo das pessoas para com Deus se deve ao fato da Bíblia ter se transformado um livro de especulação. E ao invés de trazer unidade para que Deus pudesse abençoar, tem dividido. Dividido, você sabe, cada dia racha-se uma igreja e cria-se uma nova facção. Dividido, lares, não é? Na verdade, você sabe perfeitamente que por não crer na Bíblia, os lares estão se dividindo, a família está se desfacelando e a sociedade transformou-se em uma selva de pedra em que as pessoas não sabem mais o que é respeito, o que é consideração, o que é considerar e ver o seu semelhante como a si mesmo. Eu estou aqui de volta no programa de hoje, afirmando categoricamente que a maioria do povo que carrega a Bíblia não crê na Bíblia. E deixando a pergunta, porque eu não estou aqui interessado em olhar A ou B. A pergunta é feita a você. E você crê na Bíblia?
No meu programa de ontem, ou no programa anterior, eu fiz menção de uma doutrina que ela é assim. Deixa eu fundamentá-la bem aqui. Eu provei, estou aqui sustentando com a Bíblia, que nós temos dezenas de citações na Bíblia que Deus é único, um só Deus. E não temos nenhuma citação que Deus é trino, que é uma trindade, ou que são três pessoas. Então, nós começamos aqui. Por que as pessoas creem em algo que não está na Bíblia? Será que isto fará algum bem para pastores, para padres, para católicos, ou para crentes, ou para a sociedade? Crer em um Deus feito, criado pela mentalidade humana ou pelo instinto diabólico de Satanás? Será que fará bem a você seguir a um ensinamento que, para ser honesto e verdadeiro, nem o próprio diabo acredita? E, no entanto, seus seguidores abriram o coração para isto. Eu sei que você pode estar redondamente enganado porque nasceu, ouviu, foi criado, foi ensinado a crer em um Deus em três pessoas. Mas isto não é da Bíblia. E se não é da Bíblia, eu quero dizer que a única fonte de verdade que existe é a Bíblia. Não é a minha ideia, o meu gosto, a minha igreja. Tudo isto não vale absolutamente nada diante da veracidade da Bíblia, pois Jesus disse: passará céu e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não tem compromisso com a Igreja Católica, ou com a Igreja Evangélica, ou comigo, ou com você. Deus tem compromisso com sua palavra. Se você estiver na palavra, você é beneficiado, porque Deus tem compromisso com sua palavra, automaticamente você está enquadrado dentro das bênçãos. Se você está fora da palavra, você colherá os frutos, você estará completamente fora de tudo que se diz que é bênção e será achado, como diz no livro de Provérbios, com suas ideias, como mentiroso. Eu deixei no final do programa anterior esta interrogação. Se não há na Bíblia a expressão Deus Trino, Trindade, três pessoas ou Trino Deus, e você sustenta esta fé, é porque você não crê na Bíblia. Porque se você cresce na Bíblia, você teria que ficar com o que diz a Bíblia. Vamos aqui retornar. Qual é a fé de Abraão? É em um Deus trino ou é um Deus único? Qual é a fé de Moisés? É num Deus trino ou é num Deus único? Qual é a fé dos profetas? É em um Deus trino ou é num Deus único? Qual foi a fé dos apóstolos? É em um Deus trino ou é um Deus único? A Bíblia Sagrada nos aponta do Velho ao Novo Testamento um único Deus. Então, pastor, como é que as pessoas foram induzidas e sustentam uma aberração como esta anti-escriturística? Vamos aqui olhar o que diz a história para que você possa compreender o que eu estou tentando dizer, que, na verdade, as pessoas não creem na Bíblia. E não vai aqui nenhuma crítica. Vai uma palavra para beliscar a consciência e voltarmos para a Bíblia. Se o seu pastor, o seu padre ou você mesmo quiser, você terá que regressar para a Bíblia e abandonar o erro. Porque tudo fora da Bíblia é engano
e termina na perdição. Ora, o fato se deve assim. A história secular registra a vida de dois homens numa forma lendária. Preste atenção, que coisa, a história diz que é uma lenda e o povo crê na lenda e não crê na Bíblia. Que haviam dois homens, dois irmãos, Rômulo e Remo. Um assassina o outro para ficar no poder. E este que ficou no poder foi levado, segundo a lenda, para o panteão dos deuses e recebeu o nome de uma divindade chamada Quirino. Seus súditos aqui criaram, pela primeira vez se registra a doutrina da Trindade, uma Trindade com 3 pessoas do paganismo. Olha, Júpiter, Marte e Quirino, aquele que foi levado, que anteriormente tinha o nome de Remo, ou de Rômulo. Muito bem, então agora, por muitos anos, estes personagens foram adorados. Isto é o Deus da mitologia. E eles foram adorados como deuses. No período de Roma República, esta doutrina, estes personagens foram modificados. Eles continuaram com Júpiter, que é chamado o pai dos deuses, e então fizeram uma outra modificação. Tiraram Marte e colocaram Juno e Minerva. Era a mãe e a filha, junto com Júpiter, que é o pai dos deuses. Então a Trindade ficou assim, com Júpiter, Juno e Minerva. Isto caminhou por centenas de anos até chegar ao nascimento de Jesus Cristo e Roma, que hoje é chamada Roma dos Papas. Roma cria nesta divindade de Júpiter, Juno e Minerva. Passou-se Cristo, Roma estava no poder com todos os seus adultérios e crimes e todas as sortes de perversão. E então, mais tarde, uma senhora generosa, chamava-se Helena, tinha um filho que se chamava Constantino, se converteu ao cristianismo. E este era o imperador de Roma. E este imperador de Roma, agora dizendo-se cristão, e sua mãe muito cristã, muito temerosa, muito apegada ao cristianismo que estava naquela época florescendo, não podia mais agora dizer-se cristão e ter uma crença em 3 deuses, quando a Bíblia só ensina um Deus e chama as pessoas para um único Deus. Reuniu-se então em Nicéia 318 bispos para discutir a ideia de um único Deus, patrocinada pelo imperador Constantino, aquele acontecimento. E o imperador, junto com a controvérsia das ideias sobre Deus, porque queriam dar ao filho, é uma outra história que eu vou voltar no programa que vem para ensinar, ao filho aos mesmos princípios do Deus, do Pai, na sua essência sendo eterno. Você primeiro veja o tamanho da barbaridade, aonde já se viu dizer que há um filho eterno. A palavra eterno quer dizer aquele que não tem princípio e nem fim. Ao filho diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Então tem um princípio. Então não pode ser eterno. Mas se discutia isto e acabaram dentro da conclusão que o filho era tão eterno quanto o pai, e aí então fizeram uma separação. O que eles na verdade queriam? Queriam tirar a velha roupagem dos deuses do paganismo e agora transformá-los
em deuses do cristianismo. Olha só que precisava da liderança. O diabo sempre precisou de líderes. Sabe o que é que eles fizeram? Tiraram Juno, Júpiter e Minerva e colocaram Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios que Deus tem para lidar com a humanidade no plano da redenção. Como Pai ele gera, como Filho ele toma a forma humana, ou seja, este Deus Espírito forma um corpo para habitar neste corpo, e como Espírito Santo ele volta para nos guiar, nos consolar e nos dirigir. O mesmo Deus, não 3 pessoas. Ah, meu amigo, então estava resolvido o problema. E eles então fecharam o acordo e fizeram Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, que na verdade era Júpiter, Juno e Minerva, agora com terminologias do cristianismo. Muito bem, meu amigo. Dali para frente, esta doutrina começou a ser propagada e por causa dela, bens foram confiscados, pessoas foram mortas, banidas, queimadas, comidas por leões. Era só não acreditar nesta heresia. E então você via o mal atingindo as pessoas em nome de Deus. Uma doutrina que você não encontra na Bíblia. Mas a igreja crê. E a igreja foi o grande instrumento para levar esta heresia para o mundo. Sabe o que aconteceu? Na verdade, foi dada como dogma. Foi dada, estabelecida, é dogma da igreja. Ou crê ou morre. Ou crê, ou então nós vamos aplicar as penalidades que Deus nos dirigir. O Deus deles, o Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, o Deus desta era maligna, o Deus das trevas. Mas não o Deus da Bíblia. E aí então foi se dividindo, foi se divulgando isto, e nós vamos encontrar que a igreja carregou isto até o ano 1516, quando Martim Lutero veio e fez a reforma chamada Reforma Protestante. Foi expulso da igreja, continuava dentro do catolicismo, agora foi expulso, mas ele era de bases, de origens doutrinárias do catolicismo. Agora, não só isto não, viu? Como também o Natal, que Jesus nasceu em 25 de dezembro, tudo isso são coisas que a Bíblia mostra completamente o contrário, mas não há ninguém que possa arrancar isso da mente das pessoas, e as pessoas continuam seguindo esses líderes com esses falsos ensinamentos. Por quê? Porque não creem na Bíblia. Se acreditassem na Bíblia, estariam muito longe destas mentiras, destes enganos. Então, Martim Lutero foi expulso pela Igreja de Roma e aí criou uma facção chamada protestante, mas a base doutrinária era a mesma. Então, só parar aqui para dizer, a base doutrinária do protestantismo é a mesma do catolicismo. Aliás, um dos papas aí, há algum tempo atrás, afirmou que a igreja evangélica está unida com ele direto ou indiretamente através da doutrina da Trindade, que ela é a mãe dessa doutrina nova aí, desta nova Trindade. Sabe o que aconteceu? O livro que é Ecumenismo da CNBB cita o nome das igrejas evangélicas que estão unidas com ele nesta doutrina. E aí cita a Assembleia, Batista, Presbiteriana, Universal, Adventista, porque na verdade são todos filhos e todos creem nesta heresia, porque não creem na Bíblia. Por que não creem na Bíblia? Porque a Igreja Católica tem um dogma que diz a tradição vale tanto quanto a Bíblia. E a Igreja Evangélica tem os manuais eclesiásticos, tem os estatutos que dizem nós cremos nas 3 pessoas, que é do catolicismo, que não é da Bíblia. Então você tem, na verdade é isto, para se explicar isto é assim, ó, você pegar a cachaça, botar numa garrafa, 10 garrafas de cachaça aqui, botar o rótulo dela, Tatuzinho, 51, Pirassununga e não sei mais o quê, tudo é cachaça, só tem rótulo diferente. Aí você tem Batista, Presbiteriana, Assembleia Congregacional,
tudo é catolicismo, tudo isso é paganismo, porque a base, o que está dentro é trindade. E tudo isto é catolicismo, seja chamado cristão católico, diz o imperador Teodósio X. Todo aquele que crê nas três pessoas. Está na Bíblia? Não, está no catecismo da Igreja Católica e não na Bíblia. Você crê na Bíblia ou crê no catecismo da Igreja Católica? Ou crê no manual, no estatuto da sua igreja, que é produto do catecismo da Igreja Católica? Então, a igreja sustentou isto e vem sustentando, mas Deus prometeu que no tempo do fim haveria luz, que ele mandaria um mensageiro para restaurar todas as coisas. Então, agora de volta para a Bíblia. Eu comecei no programa passado dizendo, se a Bíblia não fala em trindade, por que as pessoas creem? Porque não creem na Bíblia. Se a Bíblia não fala e você crê no que a igreja ensina, é porque você não crê na Bíblia. Está na hora de você definir de que lado você está, ou com a Bíblia ou com a tradição. Se a tradição tiver poder para perdoar seus pecados e te colocar na vida eterna, fique com ela. Rejeite a Bíblia. Se ela pode resolver seus problemas, rejeite a Bíblia. Aí você pode perguntar, mas pastor, olha, se eu estou fora da Bíblia e Deus responde, Deus faz e Deus... Olha, escute só. Escute só. Leia São Mateus capítulo 7. Muitos vão chegar e dizer, Senhor, fizemos muitas maravilhas. Ele disse, eu não tenho relacionamento nenhum com vocês, nem te conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não me diga que resultados é a resposta de que você crê na Bíblia, não. Nós vamos aqui, nós precisamos da verdade. A verdade nos liberta. Então, eu citei ontem Deuteronômio 6, verso 4, Deuteronômio 4, 35, Deuteronômio 4, 39, Deuteronômio 32, 39, mostrando um só Deus. E eu citei, produto de só um culto em que dei oportunidade para que irmãos manifestassem seu conhecimento sobre um único Deus, 36 citações foram feitas num culto e eu disse às pessoas que ali estavam, me mostrem agora um só versículo, um só capítulo que diz Trindade, Deus Trino, Deus Triuno, três pessoas. Nenhum, então foi 36-0. Olha, vocês estão perdendo feio, trinitarianos, porque vocês estão crendo numa doutrina que Paulo e a Bíblia diz, se alguém receber outro evangelho, vai sofrer as consequências. E a Bíblia diz, se um anjo vier e anunciar outro evangelho, seja excomungado. A doutrina da Trindade, que não está na Bíblia, esta palavra, diante do que Paulo falou, é excomungado. Está errado. Você que sabe. Se você quiser continuar crendo, creia numa maldição e não numa bênção. Vamos agora para Isaías. Eu citei aqui alguns capítulos, como o capítulo 43, o verso 10 e o verso 11 de Isaías. E eu disse que Isaías, ele resume nos seus 66 livros, nos seus 66 capítulos, os 66 livros da Bíblia. Como o meu tempo está acabando, e eu vou voltar, continuar com este assunto, porque eu não vou deixar a coisa aqui pela metade, não. Quero que você tenha a grandeza de ficar até o fim, de pegar sua Bíblia, de conferir, de ir ao seu pastor, de ir ao padre, de ir ao seu irmão e dizer, mas escuta, me dê o versículo que diz que Deus é trindade. Se ele tiver, me escreva, me telefone que eu retrato. Mas vamos tomar Isaías, no capítulo 1, para dizer a você que Isaías retrata a Bíblia assim. E eu disse nos programas anteriores que as pessoas creem nesta doutrina que não está na Bíblia porque não conhecem Deus. Se conhecessem Deus, diria, não, não há. Sabe por quê que eu digo isso? Porque teve um camarada que viveu no céu, que foi chamado de querubim e foi expulso de lá, sabe? E perdeu a batalha no céu para Miguel e seus anjos, sabe? Foi expulso e lançado nas cadeias da escuridão e é o pai da mentira
E mesmo assim, este mentiroso não acredita na Trindade. Incrível. Tiago diz, crês tu que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Por quê? Porque eles estiveram lá e eles sabem quem é Deus. Mais do que os crentes, mais do que os padres, mais do que os pastores, eles conhecem a Deus. E não é assim, não. Não é isto só conosco aqui na nossa época, não, em todas as épocas. Veja o Isaías falar sobre isso no capítulo 1. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. E aí ele segue dizendo, o povo não conhece a Deus. Se conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Nunca creria numa bobagem desta. Mas eu cito aqui agora, para finalizar este programa, porque eu só tenho 1 minuto agora para terminar o programa, Isaías capítulo 44, e depois nos programas que vêm eu quero que você continue anotando na sua casa. O verso 6 do capítulo 44 diz, assim diz o Senhor, não é assim diz a igreja, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha, se houvesse 3 pessoas na divindade, como ensina a igreja evangélica e católica, Deus teria dito, eu sou o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Isto é catolicismo, isto é paganismo. Jesus vem no Novo Testamento e diz, eu sou o primeiro e o último, para provar que ele é o Deus do Velho Testamento, que agora estava em carne humana, e o Deus do Velho Testamento é um espírito que agora, para ser visto, se encarnou. Mas é o mesmo, eu sou o primeiro e o último. Primeiro fechou a porta, só atrevidos tem coragem de dizer que ele é o segundo. Quem é que é a verdade? É Deus ou é seu pastor? É Deus ou é o padre? Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eles vêm e dizem, Jesus é o segundo. Então pare e pense aí aonde está a verdade. Ou você vai crer em Jesus, ou vai crer na igreja. Mas eu pergunto, você crê na Bíblia? Se você crê, eu vou chamar você agora para orar e falar com o único Deus que existe, para que Ele abençoe a sua vida, seu lar, seus passos, suas decisões, sua saúde, suas finanças e sua alma. Pai, que coisa boa é falar contigo. Quero pedir em favor destas pessoas que estão me assistindo, para que elas possam voltar a visão para a Tua palavra e Tu estender as mãos e ajudá-los em todas as suas necessidades. Peço, por qualquer que seja o problema, por enfermidades, por finanças, Senhor, por qualquer necessidade que este povo tem, inclusive por perdão e por força para romper com a igreja e com a tradição e crer na Tua palavra. Peço por eles em nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita. Resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro profeta a te mostrar a saída.